Olá, vamos iniciar agora a aula sobre como fazer o bebê aceitar o berço, bebês que têm dificuldade. Eu quero iniciar falando que o bebê, ele nasce, mas existe um período chamado de esterogestação. Esse período de esterogestação é aí os 30 primeiros dias, que é quando o bebê nem sabe que nasceu ainda. Ele não tem essa noção. Para ele ainda está no útero. Então, ele quer tudo como se fosse como era quando ele estava no útero. Ele vai procurar situações que mais se assemelham ao útero. Então, o colo da mãe, estar grudado na mãe, estar perto da mãe, isso se assemelha ao útero. O calor da mãe, a voz da mãe, era tudo que ele escutava quando estava no útero, é tudo que ele quer quando ele sai do útero, devido a esse período de esterogestação. Por isso é tão difícil para o bebê aceitar o berço. Ele estava num lugar bem quentinho, aconchegante, apertadinho, de espaço delimitado, que ele não podia nem se esticar porque tinha espaço delimitado, né? E aí ele sai para um mundão. Pode perceber que o bebê tem a mania de ficar assim, com os bracinhos abrindo, é como se estivesse procurando alguma coisa. Justamente porque ele está procurando essa história de como que era antes no útero, na época quando ele estava no útero. Então ele procura todas as situações que se assemelham. E aí ele tem dificuldade de aceitar o berço, aquele mundão, tudo muito solto, né? Coloca ele lá e ele fica lá, às vezes frio, e às vezes ele tem que lidar com calor. Então tudo isso é muito novo para o bebê. O cérebro do bebê é totalmente emocional, ele não sabe racionalizar nada. Então, se ele sente fome, ele chora, se ele sente frio, ele chora, se ele sente calor, ele chora. É a única linguagem que ele tem para se comunicar, é o choro, ele não sabe falar também, né? Então, por isso que eles choram muito, porque é a única forma que eles têm de interagir com esse mundo. Por isso é tão difícil também eles aceitar dormir no berço. Existem alguns bebês que dormem com facilidade. O meu filho, por exemplo, o Gustavo, ele sempre dormiu no berço. Claro que quando ele era recém-nascido, ele acordava mais vezes para mamar, e eu colocava e botava ele de volta no berço. Mas ele sempre foi um bebê tranquilo que sempre dormia no berço. Mas eu conheço bebês que não aceitam dormir no berço de jeito nenhum. E aí vem a questão da cama compartilhada para os pais que querem, que aceitam fazer. Eu sei que nem todos os pais querem, nem todos os pais gostam de fazer. Nem todos os pais se sentem confortáveis em fazer. Às vezes tem medo de machucar o bebê e às vezes só não conseguem dormir mesmo porque fica muito tenso em ter o bebê ali perto e se virar. Ou então o bebê dorme de uma forma que ocupa um grande espaço na cama e os pais não conseguem relaxar. Mas a cama compartilhada é um dos fatos que ajuda nesse momento quando o bebê não está aceitando o berço. Mas Cíntia, eu quero que o meu filho fique no berço. Então a gente vai ver o que pode ser feito para que o bebê volte a aceitar o berço. Volte a aceitar não, né? Para que ele aceite o berço. Tem uns que às vezes era acostumado a dormir no berço e passou alguns dias na cama com os pais e não quer de jeito nenhum voltar para o berço. Acontece também. Gustavo, ele sempre dormiu no berço dele. Ele fez cama compartilhada algumas vezes. Eu fiz com ele, dormiu alguns dias num período de saltos, mas logo em seguida ele já voltou também a dormir no berço. Mas eu conheço casos de bebês que dormiram alguns dias seguidos e tiveram dificuldade de voltar para o berço. Então, como fazer? Como proceder nesse momento? O sono no dia ele é mais leve do que o sono noturno. Por isso que durante o dia é mais difícil você fazer o bebê dormir no berço. Geralmente eles não aceitam. Gustavo ele aceitava. Ele sempre dormiu no carrinho, no berço, sempre em um local que não era tão próximo de mim. Algumas vezes eu dormia com ele no meu colo, eu gostava de estar próximo, porque eu queria estar junto dele, porque eu queria estar próximo. Mas ele aceitava dormir. Eu sei que existem bebês que não aceitam, que só quer estar no colo da mãe, e aí a dica é você comprar um sling e ficar com um canguru, desde que seja um que realmente seja o ideal, porque existem alguns cangurus que não é ideal porque machuca a perninha do bebê, então tem que ver isso, tem que ser um que seja o ideal para carregar o seu filho. E deixar ele em contato com você durante o dia. Quando o bebê passa o dia em contato com você, ele sente segurança e aí ele pode aceitar com mais facilidade dormir no berço à noite. Mas aí ele passa o dia estressado, longe de você, sem querer aceitar dormir longe de você. E à noite você querer ele colocar no berço, vai ser tentativa em vão, vai frustrar você e o bebê, porque ele não vai ficar. Então, durante o dia, se ele necessita desse contato, analise o seu filho. Ele precisa desse contato? Se sim, dê esse contato para ele, passe essa segurança, deixe ele próximo de você, próximo ao seu corpo.
E aí compra um sling ou deixa ele dormir no seu colo, enfim, veja qual a realidade se adapta a você. E à noite você vai tentar fazer ele ficar no berço. Tem um pediatra chamado Dr. Carlos Gonzalez, que ele tem um livro que é o Bésame Muito, e ele fala muito dessa questão de por que os bebês não aceitam o berço. Então, ele faz uma analogia. Pensa como antigamente, na época das cavernas, as pessoas dormiam todas juntas, eles dormiam todos juntos dentro de uma caverna, dentro de uma toca ou à noite, mas eram todos juntos. E isso é o normal, isso é o mais ancestral. De acordo com a evolução das espécies, a nossa evolução e a modernidade, nós nos adaptamos a dormir sozinho. Mas isso foi algo que a gente aprendeu. Dormir sozinho a gente aprendeu, a gente não nasceu sabendo fazer isso. Nós somos crianças, nós somos bebês e assim como tal, a gente queria dormir junto da nossa mãe, querer dormir próximo, porque isso é instintivo, isso é o mais natural possível, a gente está sempre voltando para o que é instintivo, porque quando bebê a gente não consegue racionalizar, não consegue pensar, então a gente sempre volta para a origem, e a origem, conforme o Dr. Carlos Gonzalez fala, e explica muito bem, a origem o mais natural é a gente querer dormir em conjunto, querer dormir junto. Por isso que o bebê ele vem assim, totalmente prematuro, o cérebro dele é totalmente prematuro e ele vai procurar coisas semelhantes e coisas que remetem às origens. E isso é remetido à origem, dormir junto. Por isso é tão difícil o bebê aceitar dormir no berço. Mas, dito isso, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiro entender que é normal ele não querer aceitar, faz parte dele, mas que a gente pode começar a induzir isso e começar algumas técnicas para que ele consiga aceitar o berço. Já quero deixar bem claro que a rotina durante o dia, o contato com a mãe para alguns bebês é muito importante, conforme eu já falei. A rotina durante o dia deve estar muito bem ajustada, as sonecas que ele vai tirar durante o dia deve estar super ajustada para que à noite funcione fazer a técnica que eu vou ensinar de fazer o bebê dormir no berço. Primeiro de tudo, não deixe o seu bebê chorando. Pessoas que dizem que coloca o bebê no berço, deixa ele chorando, fecha a porta do quarto e sai, uma hora ele vai se calar. O seu bebê não vai entender isso. A única coisa que o seu bebê vai entender é que ele está chorando, pedindo ajuda e que não tem ninguém para socorrer. E isso é muito triste, isso é muito ruim para o seu filho, para o emocional dele, para a criança que você vai criar no futuro. Não deixe seu filho chorando no berço, de hipótese alguma. Se ele não está ficando no berço é porque ele ainda não está preparado. Existem técnicas mais naturais e mais saudáveis de você fazer o seu filho aceitar o berço e eu vou te ensinar agora isso. Então, como é que é na sua casa? O berço é em outro quarto ou é no seu quarto? Porque assim, talvez o seu quarto, você tenha feito um quarto apenas para o bebê e o berço dele é nesse outro quarto e o seu filho não aceita de jeito nenhum dormir em um quarto separado. Mas se você colocar o berço no seu quarto, talvez o seu bebê aceite dormir. Então faz essa mudança, analisa. É em outro quarto ou é no seu quarto? Se for no seu quarto e ainda assim o seu filho não aceita dormir no berço, que tal você colocar o berço próximo da sua cama, bem junto de você, para que ele sinta ali a sua presença. Talvez assim seja mais fácil ele conseguir dormir no berço. Ainda assim, o berço está junto da sua cama e ele não aceita de jeito nenhum. Se você tirar a grade e deixar tipo como se fosse uma cama só, ou então colocar aquele berço acoplado junto para que o bebê durma junto de você e depois você empurre ele para o bercinho dele, que é colado na sua cama. Assim ele aceita, você pode fazer esse teste, é uma opção também, porque aí ele vai estar dormindo no berço dele, só que junto a você. Se ainda assim ele não aceita e você não quer, você quer ele no quarto dele, no berço dele, aí a gente vai ter que fazer algumas formas que se inicia, por exemplo. Com o Gustavo, ele dormiu algumas vezes no berço sim. Eu não tenho muito essa rigidez. Quando eu quis que ele dormisse no berço, eu utilizei essa técnica e ele aceitou, porque ele estava preparado. Mas quando eu vejo que ele está muito apegado, eu faço a cama compartilhada. Não é sempre, ele dorme super bem no berço dele. E aí no dia seguinte eu já vou ajustando para que ele fique no berço. O berço dele é no meu quarto, porque quando os bebês são recém-nascidos, o indicado é que fique no quarto dos pais, porque caso ele engasgue ou tenha um refluxo, ou se vire e não consiga desvirar, fica mais fácil de você ouvir, e aí você consegue ajudar e socorrer o seu bebê, né? Não ocorre nenhum perigo, fica mais fácil de você ajudar o seu bebê, então por isso que eu deixei ele no meu quarto.
E ele sempre dormiu tranquilo, de forma tranquila, desde recém-nascido, eu sempre acostumei ele a dormir no berço. Mas vamos lá, já quero deixar claro que não existe essa técnica de deixar o bebê acordado no berço. O bebê que for acordado pro berço, ele vai chorar. E ele não vai ficar, porque não é natural dele, ele não vai entender por que ele está ali. Então, não coloque seu filho acordado no berço. Não existe associação negativa para bebê que mama, isso é outro mito também. Gustavo sempre dormiu mamando no meu peito e ele é um bebê que não é viciado em peito, como dizem por aí, e ele dorme no berço tranquilamente. Então eu acho que vai muito dessa segurança, de você passar essa segurança para o seu filho, do que uma associação que o pessoal diz ser negativa, dormir no peito. O bebê ele precisa relaxar e a forma que ele encontra é fazendo sucção não nutritiva. Então deixa o seu bebê relaxar, principalmente se ele é muito novinho. Quando o bebê é muito novo, recém-nascido, ele precisa desse tempo de sucção não nutritiva, de estar lá, ó. Mesmo que ele não tá mamando, ele fica lá, ó, só chupetando o seu peito, como o pessoal diz por aí, né? Mas isso é importante para ele, porque ele vai metabolizar tudo que ele aprendeu ao longo do dia. É ali que ele relaxa, é ali que ele sente segurança. Ele está em contato direto com você, que é a mãe, então ele precisa disso. Isso ajuda a manter os seus níveis de prolactina alto, que vai fazer com que a sua produção de leite materno esteja sempre ativa. Então, uma coisa leva a outra, você precisa passar segurança para o seu filho para que à noite ele consiga dormir longe de você. Era tudo isso que eu fazia durante o dia com o Gustavo. Eu sempre dei muito colo, sempre mamou o quanto queria, amamentação em livre demanda, sempre ficou fazendo sucção não nutritiva no meu peito. E hoje o Gustavo é um bebê que não é viciado em peito. De noite, depois que começou a introdução alimentar, ele larga o peito normalmente. Se eu quiser botar ele para dormir sem dar de mamar, ele dorme. Ele dorme no peito, no berço tranquilo. Tem dias que ele não dorme? Tem dias, mas é muito raro. Acho que 5% das vezes, 95% ele dorme no berço, dorme rápido, dorme tranquilo. Então, tudo isso influencia. Não crie o seu filho longe de você, chorando no berço. Então, deixe o seu bebê mamar o que ele achar necessário. Assim ele vai ficar relaxado e vai conseguir dormir bem melhor. Uma coisa importante é você ver o time. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá com o bebê lá e ele mamou e dormiu. E aí, o momento ideal de você colocar ele no berço é quando a mão dele está totalmente mole. Sabe quando você pega o corpo do bebê e ele está bem mole, todo molinho? Esse é o momento ideal. Tem que ter cuidado para não perder esse tempo, porque muitas vezes o bebê está lá dormindo, aí mamou, você achou que ele já está em sono profundo, aí você vai tirar ele do peito e ele desperta. Ou então ele tá mamando e você deixou ele muito tempo, e aí passou do tempo, ele já entrou no sono profundo e já voltou do sono profundo para o sono mais leve, e aí você vai colocar no berço, ele também vai despertar. Então tem que ser esse tempo ideal, você tem que estar atenta. O bebê tá lá mamando, ele relaxou, deu aquela respiração profunda. Geralmente eles fazem assim e ficam com o bracinho mole, então é porque é o momento ideal de você colocar ele no berço. Eu vou encerrar essa aula aqui para não ficar muito longa, e na aula seguinte eu vou mostrar as técnicas que é para você fazer o seu bebê aceitar o berço. Então, até a próxima aula.